Testemunho do irmão Billy Paul Branham. Enquanto vinha ao púlpito, sabia que o irmão John ia cantar esse hino e eu creio que esse hino significa algo, e significa algo para uma pessoa. E essa foi o profeta de Deus para esta era. Eu estou tão contente de poder estar aqui, não como um mensageiro para uma mensagem, mas como uma testemunha de uma mensagem. O profeta disse: cada vez que ouvir este hino, pare por um momento e veja o que Deus tem feito por você em toda a sua vida. E eu penso que se há uma gente que alguma vez deveria estar contente pelo que Deus tem feito por algumas pessoas, somos nós. E eu penso, como estava meditando enquanto estava no escritório antes de entrar aqui, e enquanto ouvia os especiais, os hinos de Sião, enquanto cantavam, eu penso que o Espírito do Senhor já está aqui conosco. E eu penso que Ele vai fazer o que nós necessitamos. Se vocês puderem crer, receberão o que esperam. Vamos cantá-lo uma vez mais enquanto louvamos. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Inclinemos nossas cabeças, Pai Celestial. Senhor, nossos corações estão cheios de gozo, sentindo Tua presença, Senhor, movendo-se em nosso meio. Senhor, sabemos que Tu és Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Te agradecemos por tudo que tens feito, tudo que estás fazendo e tudo que vais fazer. Ajuda-nos, Senhor, nesta noite, Senhor. Tem me pedido para dar um pequeno testemunho, Senhor. Me sinto tão insuficiente para me pôr aqui, Senhor. Não sei o que dizer, porém sei que tu o sabes. Simplesmente me encomendo em tuas mãos, Senhor. Tu tens sido tão bom comigo, não tenho palavras para expressar. E o irmão Brana disse que quando chegarmos lá, a eternidade não será suficiente para agradecermos a Ti por Tua sublime graça. Abençoe a cada um. Se houver enfermos, abençoa-os, desviados, inclusive. Se há pessoas que necessitam de Ti, Tu és o grande Eu Sou. Senhor, enquanto dou um pequeno testemunho das coisas que Tu me tens dado o privilégio de ver, quero que Tu toques nos corações e antes que vejamos a fita, que Tu mostre a eles que és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que tens vindo para esta geração. Nos tens visitado como um profeta, as palavras que tem falado eram os pensamentos de Deus. Ajuda-nos em nossa insuficiência. Tudo que necessitamos, dá-nos, Senhor. No nome de Jesus Cristo oramos. O Senhor lhes abençoe. Podem se assentar. É um privilégio estar com vocês de novo e ter este tempo de companheirismo. Quantos creem que Ele realmente é Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente? Alguém poderia perguntar como o Senhor vai realizar seu programa, e eu posso lhes dizer que não é de nossa incumbência. Eu creio que somente Ele disse e será dessa maneira. Eu posso ter um ponto de vista e eu posso estar errado, você pode ter um ponto de vista e pode estar errado. Eu posso dizer uma coisa de uma maneira e outra pessoa pode dizer outra coisa de outra maneira. Porém, você põe a fita do profeta e o diz de uma maneira, e assim é. E isso é o que nosso irmão pregou ontem à noite, acerca disso, que estamos seguindo uma só mensagem, com a voz de Deus para nós neste dia. E por certo quero dizer que desejamos suas orações para conosco. O irmão Brana disse: você pode cantar muito, pode falar muito, pode pregar demasiadamente, pode fazer qualquer coisa em demasia, porém você jamais poderá orar em demasia. Ana pôs uma vez um cartaz ao lado da igreja, assim como este que está aqui, e dizia o cartaz: uma pequena oração, uma pequena bênção receberás. Mais oração, mais bênção receberás. Nada de oração, nada de bênção. Assim sendo, o que você houver feito por esse culto hoje é o que você vai receber. Dessa maneira, Deus somente honra a sua palavra, você sabe? É difícil saber como começar a falar e não quero tomar muito tempo. O irmão Peterson, outro dia, gastou somente 25 minutos. O Senhor tem sido bom com todos nós. Ele é bom conosco.
Estava ouvindo o hino lá dentro e não pude escutar a letra, porém podia sentir o Espírito de Deus como se movia na plataforma. Outro dia li uma citação e a lerei logo mais. E dizia algo como: Deus é uma realidade. Eu creio que cada um de nós que reclamamos ser cristãos, conhecemos o Senhor Jesus. Cada pessoa que reclama estar nessa mensagem sabe que o mensageiro da era é William Marion Branham. O irmão Branham disse: quando a igreja reconhecer o que ela é, ele disse, algo está para suceder. E você pode sentir no ar o que está para suceder, onde quer que você vá. Ou pode sentir. Inclusive nas ruas, as pessoas sabem que algo está para suceder. Toda denominação, inclusive, canta o que vocês têm. Deveríamos ser as pessoas mais agradecidas e felizes de todo o mundo. Eu creio que a noiva do Senhor Jesus Cristo está se preparando para ir para casa, e eu penso que já dos momentos finais. E se me permitem, quero ler uma escritura da Bíblia, e quero dizer, enquanto buscam, que todos vocês me conhecem, eu não sou um ministro. O irmão Branham disse que eu não o era, porém tenho um testemunho de Jesus Cristo. No livro dos Atos, quando me pediram para dar um testemunho, orei ao Senhor e lhe disse, Senhor, eu sei que tu não me chamaste a pregar, e eu jamais vou fazer uma coisa como essa. Porém, se tu queres que eu dê um testemunho das coisas que tu tens sido tão bom para me deixar ver, me deixe saber se tu queres que me dê um testemunho ou não. Me deixe saber se tu queres que dê um testemunho ou não. E se tu o queres, serei uma testemunha tua nesta noite. E ele me abriu essa escritura e quero lê-la para vocês. Atos, capítulo 10, versículos 37 a 39. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. Quero ler Atos 15, verso 36. E esta escritura veio a mim outro dia e quero lê-la. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Por isso, estou aqui nesta noite, para visitá-los, para ver como estão. Quero ler para vocês uma citação. Há muitas citações. Eu creio que cada uma delas é a palavra de Deus. Algumas vezes as pessoas interpretam mal estas referências, interpretam de modo errado, as tiram de seu contexto. Porém, sempre dizem o mesmo, se você lê isto como o profeta disse. Uma das minhas favoritas é uma referência pequenina, assim deste porte, e me ajuda muito. Isto é para vocês. Diz, o Senhor Jesus ama a vocês, e Ele deseja que vocês estejam bem. E para mim, isso é suficiente. O Senhor nos ama e deseja que estejamos bem, e nos enviou a William Marion Branham para dizer-nos a verdade. Paulo disse, se me seguem, como sigo a Cristo, chegaremos ao final. Isso não quer dizer que devemos seguir a um homem. Oh, sim, estou seguindo a um homem, pois é um homem que me guiará a Jesus Cristo. Porque ele provou pelas Escrituras ser aquele anjo terreno, e se não creio nele, então não creio em nada. Diz que o anjo terreno se poria sobre a terra, na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, e falaria à noiva. E pela graça de Deus, eu sou parte dela. E nos levaria para o céu para receber ao Senhor nos ares. E eu creio nisso com todo o meu coração, vocês sabem. Eu era um garotinho como que da idade desse menino que vejo aqui na frente, e se por casualidade digo algumas coisas que já tenho dito antes, quero que me perdoem, porém na realidade não sei por onde começar. Porém começo a pensar. Uma vez, uma pessoa me perguntou, irmão Billy, qual foi o maior milagre que você já viu? Eu disse, o maior milagre que eu já vi? Comecei a pensar e disse, Senhor, Tu tens sido tão bom comigo. Tenho visto ao morto se levantar, tenho visto olhos viscosos se tornarem normais.
Tenho visto aos mancos e sem braços crescerem um braço normal. Tenho visto as pernas crescerem. Tenho visto os tumores cair no solo, como na cidade de Smithport. Uma noite uma mulher trazia um tumor, não sei se o irmão John estava lá. Uma mulher trazia um tumor tão grande que o sujeitava com um cinto. Devia pesar quase 1 quilo, imagina. Vi ao profeta de Deus pôr as mãos sobre a mulher, e vi como o profeta orou e pôs as mãos sobre a mulher, e o tumor caiu, e teve que tirar o cinto, e segui pensando qual foi o maior milagre que já vi em minha vida, o maior milagre que tenho visto em minha vida. Foi como o irmão Branham, através do Espírito Santo de Jesus Cristo, pôde manejar cada situação a qual enfrentou. Não importava qual situação fosse, ele sabia exatamente o que fazer. Vocês sabem, eu às vezes penso, eu enfrento uma situação e me intrigo muito e começo a discutir com um irmão ou com outro, ou algumas vezes na rua ou às vezes com minha esposa. Vocês sabem como somos todos nós. E você sabe, às vezes a gente começa a se exaltar e se aborrece e perde o controle da situação. Às vezes a outra pessoa tem um espírito mais forte que a gente e a gente o tira de seu controle. O irmão Branham se apresentou ante centenas e milhares de pessoas e sempre dizia: eu tomo todo espírito sob meu controle para a honra e glória de Jesus Cristo. E irmãos, quero lhes dizer, ele não somente o dizia, mas ele o fazia. Era o Espírito de Jesus Cristo trabalhando em nosso irmão. Eu penso que esse foi o maior milagre que já vi. Alguém me perguntou depois, quando foi a primeira vez que viu algo sobrenatural? Lhe disse, eu era um garoto, meu pai me falava acerca do anjo do Senhor. O que vamos ver num momento mais através do filme. Ele me disse uma vez, Paulo, meu pai me dizia quando o anjo vinha, e ele o descrevia para mim muitas vezes, e você também vai ouvir a ele mesmo no filme. Quando o descreve, ele sempre me contava, e uma noite estávamos num quartinho. Tínhamos uns cultos, umas reuniões e estávamos num hotel. Era um hotel muito barato e não havia banheiro no quarto, só havia um lugar como um lavatório. E ele estava ali numa noite e me despertou em meio à noite e no quarto havia uns livros. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não fui desobediente à visão celestial. Cura divina. Eram os livros que estavam ali ao lado de minha cama. E estávamos com o irmão Doni, também dormindo no quarto. E ele me despertou à noite e me pôs um travesseiro em meu rosto e me despertou e me disse, filho. Eu lhe disse, sim senhor. E ele me disse, Billy, recorda de todas as vezes que tenho te contado acerca do anjo que me diz as coisas e me conta visões? E eu lhe disse, sim papai. Ele me disse, Billy, ele tem me visitado aqui nesta noite. E me disse, Billy, ele está aqui agora mesmo neste quarto. E eu lhe perguntei, Senhor, desejas que Billy e o irmão Doni te vejam? E o anjo disse, pode despertar somente a Billy. E ele me disse, filho, queres vê-lo, filho? E eu disse, sim, senhor. Eu era como um rapazinho, assim como o garotinho que está de pé aqui. Eu lhe disse, sim, senhor, sim, papai. E eu pensava nesse momento que ia ver um anjo voando pelo quarto, porém não, e ele me disse, quando o papai tirar o travesseiro do rosto, você vai vê-lo. Estás preparado, Billy? E eu lhe disse, sim, senhor. Vou tirar o travesseiro e quando tirar o travesseiro você vai vê-lo. E eu lhe disse, sim, senhor. Irmãos e irmãs, sou uma testemunha para vocês nesta noite. Quando tirou o travesseiro de meu rosto, ali no canto havia um homem com cerca de 90 quilos. Estava de pé ali muito eretamente e me olhou nos olhos. E eu... Me deu muito medo e peguei a meu pai pelas calças e você sabe, quando você tem medo sempre se pega as calças ou os braços do papai. Aí o medo se vai, e ele me disse, filho, não tenhas medo, ele não vai te fazer mal. E posso lhes dizer, logo essa figura de homem começou a se desvanecer como um vapor e se foi pela janela. Porém, desde esse tempo já não faz nenhuma diferença se estou em Chicago, na Califórnia, África, na Índia, ou em qualquer lado, eu posso ver quando ele se aproximava à plataforma. E ele me disse, assim será sempre, porque Deus te chamou para trabalhar comigo, filho. E eu estou tão contente com Deus por isso. Sou uma testemunha para vocês. O que vocês têm escutado pela boca do profeta, eu tenho visto com os meus olhos. Eu creio que ele é o mesmo nesta noite. Eu creio que é o mesmo Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Recordo de uma ocasião em que eu comecei a me afastar do Senhor. Eu não só
dizer essas coisas, mas vocês sabem, quero ser honesto com todos vocês. Vocês sabem, meu pai não comprometeu. Se fosse um assunto, se fosse um assunto meu, de Rebeca, de Sara, de José, não importava quem fosse. O irmão Hal, o irmão Paul, quem quer que fosse, ele não comprometia sua mensagem com pessoa alguma. Ele trouxe e pregou uma mensagem. Ele a pregou para mim, tal como pregou a todas as pessoas. Podem pensar que pregou para mim uma mensagem mais suave. Eu penso que para mim pregou mais duro, porém penso que necessitava dela. Você sabe. Mas numa ocasião comecei a apartar-me do Senhor Jesus. Vocês sabem como é a idade da adolescência. Sinto dizer isto. Sinto a direção do Senhor para dizê-lo. E agora, quem sabe, alguém aqui necessita disso. Comecei a me separar do Senhor. Comecei a pensar que sabia de tudo e eu não sabia nada. Você sabe como é essa idade, vocês sabem? O profeta disse que os filhos dos pastores são os piores. Quantos filhos de pastores há aqui nesta noite? Levante suas mãos. Sinto por vocês. Porém, sabem por que são tão maus? São tão maus porque se ajuntam com os filhos dos diáconos. Porém, vocês sabem, cheguei a essa fase quando me distanciei do Senhor e quis sair da minha casa e todos esses pensamentos em minha cabeça. Você sabe, quando a gente chega a essa fase, crer, saber tudo e não saber nada, assim comecei a escorregar um pouco do caminho. Um dia meu pai veio para mim e me disse: Filho, quero que me faças um favor. E ele estava fora lavando o carro. E eu lhe disse: Sim, senhor. Que posso fazer por você? E ele me disse: Quer sair de casa? E ele me disse: Você não pode ficar em minha casa fazendo as coisas que está fazendo. E ele me disse: Esta casa está dedicada a Jesus Cristo. E ele me disse: Servimos a Cristo aqui. Não importa o quão baixo chegue, Billy Paul, ainda que você chegue a cair tão baixo que pessoa alguma fale contigo, ainda assim serás meu filho. Porém terás que seguir o mesmo caminho que eu tomei. Ele disse: Se Jesus vem, se eu estiver pronto quando Jesus vier, e você não estiver, me disse, eu irei com ele e você não. Se você estiver pronto e eu não, você irá com ele. Essa é uma caminhada individual, filho, contigo e Jesus Cristo. E disse: Porém, você tem que fazer a sua eleição hoje, neste momento. Nunca esquecerei disso. Enquanto ele estava lavando seu carro fora de casa, me disse: Filho, quero que me faças um favor. E eu lhe disse: Sim, Senhor. Ele me disse: Levanta as mãos. Levantei as mãos assim e me disse: Olha para uma das mãos para onde está apontando. Eu olhei para trás e formava na sombra uma cruz. Nunca esquecerei disso. Enquanto estava levando o seu carro para fora de casa, me disse: Filho, quero que me faças um favor. E eu lhes disse: Sim, senhor. E ele me disse: Levanta as mãos. Levantei as mãos, assim me disse: Olha para uma das mãos, para onde está apontando. E olhei para trás e formava na sombra uma cruz. E ele sabia como fazer coisas. Ele sabia como fazer as coisas. Você sabe. E ele me disse: Olha, Billy. E me disse: Olha, num braço esse caminho me leva para o Calvário. E esse outro caminho, ao outro lado, leva ao inferno. E me disse: Agora, neste momento, você tem de fazer sua decisão. Porém, eu quero que saiba que tenho te reclamado já, para que vás ao céu. E me disse: Pela graça de Deus estará lá, filho. E me disse: Porém, se decidir ir por este caminho,
uma só maneira pela qual poderá ir ao céu. Se voltar pelo mesmo caminho, porque sei que não no final do caminho chegará aqui. E se vocês sabem, tomei minha decisão e comecei a me escorregar. E fui morar com minha avó. Comecei a fazer coisas que não deveria haver feito. E quando o fiz, coisas começaram a suceder. Meu pai foi a uma viagem e comecei a morar com minha avó. E adoeci com uma complicação em meu estômago. E logo um dia, quando fui visitar meu tio, tive um ataque e caí no chão. E quando caí, desmaiei. Quando voltei a mim, estava no hospital. Eu era um garoto, tinha 16 anos, quando estava no hospital. Estava ali na cama e estava morrendo. Tinha uma úlcera e essa úlcera havia perfurado as paredes do meu estômago. E o médico veio e disse: temos que operá-lo, e é complicado. Assim sendo, quero que assine este papel. Minha avó disse: eu não vou assinar até que o pai deste rapaz esteja aqui. E me disse: se não assinar, não podemos operá-lo e pode morrer. Tentaram por muitos dias encontrar meu pai, mas não encontraram. Você sabe o que é estar sofrendo de costas num hospital. Como pregou o irmão outro dia, às vezes Deus tem de dar um bofetão para que caias de costas para que você possa olhar para o céu. E disse: Senhor, eu estou consciente do que tenho feito, e as coisas que fiz começaram a vir em minha mente. E enquanto estava ali, pensava que desejava ver meu pai. Porém, não havia nenhum pai ao qual pudesse me agarrar. E pensava, se papai estivesse aqui, oraria por mim e ficaria imediatamente bem. Porém não podia, papai não estava ali. E vieram e me disseram: Billy, vão te operar amanhã. Jamais esquecerei aquela noite que me prepararam antes da operação. Logo amanheceu e estava ali na cama pela manhã antes da operação. E 1 hora antes da operação, jamais vou me esquecer daquele momento. Quase ao amanhecer, uma mão tocou ao meu ombro e ali de pé estava papai. Eu olhei a meu pai e disse: as coisas vão ficar bem agora. Ele me tocou no ombro e me disse: o caminho de um transgressor é duro. Com aquelas palavras já podiam me operar sem dar nenhuma anestesia. Ele me disse: filho, o que acontece? Comecei a contar-lhe as complicações e me disse: filho, eu estava nas montanhas do Colorado de férias. E disse: recordas do anjo que te mostrei naquela ocasião no hotel? Eu lhe disse: sim, senhor, eu recordo-me dele. E me disse: me apareceu lá nas montanhas do Colorado e me disse: vá ver a Billy, ele necessita de ti. Desci das montanhas e disse à minha esposa: tenho que ir ver Billy, ele necessita de mim, tem problemas. E me disse: Billy, conduzimos para cá sem parar. E naquele momento, o médico entrou ao quarto e disse: irmão Brana, me alegro que esteja aqui, o moço tem este problema e este outro. E começou a lhe contar. Lhe disse: vamos ter que operá-lo e não me agrada ter que fazê-lo. É um moço tão jovem, 16 anos. Lhe disse: irmão Brana, vamos ter que operá-lo, senão a úlcera vai matá-lo. O irmão Brana disse ao médico: antes que faça isso, perdoe-me, irmão, se estou chorando e não quero fazê-lo. Ele deu a volta e pediu 1 minuto. Falou comigo e me disse: filho, o caminho de um transgressor é duro. E eu disse: sim, senhor. Ele me disse: Paul. Eu lhe disse: papai, ore por mim. Ele me disse: Paul, você se distanciou do Senhor. Você se recorda quando estava lavando o carro? Eu lhe disse: sim, senhor. Me disse: filho, você está pronto agora para voltar pelo caminho pelo qual você foi? Eu lhe disse: sim, senhor, papai. Eu disse: papai, ore por mim. Então ele me disse: não posso orar por você. Eu não cometi nenhum pecado. Foi você quem cometeu o pecado.
Assim sendo, faça você a oração. Logo comecei a orar e meu pai começou a orar comigo e disse: Senhor, Billy está voltando pelo caminho hoje. E estou seguro, Senhor, que se examinarem de novo vão encontrar que está tudo bem. Me examinaram e encontraram que eu não tinha nada. E sarei de minha úlcera. O médico encontrou que já não sangrava a úlcera em meu estômago e me enviaram para casa. E, irmãos, agora não tenho nenhuma complicação em meu estômago. Posso comer qualquer coisa que queira. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Meu coração quer dizer um par de coisas, mas para que vocês vejam que às vezes fazemos coisas que não queremos fazer. Fazemos coisas e não pensamos que as fazemos com certa intenção. Eu não quero dizer isto para ferir a ninguém. E quero dizer algo. Não quero dizê-lo, porém. Vocês têm que ter cuidado com as coisas que dizem. Alguém pode dizer, o irmão Brana disse isto, porém eu não creio. Jamais diga isso. Alguém pode dizer, o irmão Brana cometeu um erro. Jamais diga isso. Simplesmente diga, não entendo o que disse. Porém, se o irmão Brana o disse, chegará a suceder. E quero lhes contar uma vez, estava com o irmão Borders. Muitos de vocês conhecem o irmão Borders. Estávamos em São José, Califórnia. E agora jamais vou me esquecer disto. Enquanto viver, estávamos ali em São José, Califórnia. E foi a primeira vez que vi meu pai com uma peruca. Oh, sinto. Não era São José, foi em Boquésio, das duas cidades. Íamos servir o almoço antes da reunião da noite. Agora quero dizer isto a vocês. Quero lhes dizer, irmãos, eu tenho cometido muitos erros e ainda cometo muitos erros. Porém, quero ser uma testemunha para vocês esta noite, de que ele não somente pregou uma mensagem, senão o que ele viveu. Ele viveu exatamente o que pregou. Essa noite vi a meu pai pela primeira vez com sua peruquinha. Jamais o havia visto antes com isso. Porém, quero lhes mostrar quão fácil é fazer Deus se sentir mal. Quero lhes contar que não tinha certos privilégios por ser seu filho. Não havia diferença. Eu tenho dito que Deus tem me abençoado. Ele tem feito um filho de Deus. E também tem me permitido ter o privilégio de ser o filho de um profeta. Me permitiu ser um irmão do profeta. Penso que sou o homem mais abençoado do mundo. Meu pai vinha caminhando com sua peruquinha e eu vi a meu pai. Eu quero lhes dizer, irmãos, eu não quis dizer nada errado. Não, eu não quis fazê-lo em meu coração. Não senti dizer nada errado. Olhei a meu pai e comecei a rir e lhe disse, pai, o senhor vai ao culto com essa peruca? E ele me disse, sim, Paul, vou com a peruca à igreja. E lhe disse, papai, se o senhor vai com essa peruca, eu também vou comprar uma peruca para ir com ela no culto. Seja cuidadoso com o que você diz, irmão, porque eu sabia em meu coração que não disse aquilo com um espírito mau. Então meu pai me disse, filho, Billy, vá comer com o irmão Borders. Eu não vou comer, não tenho fome. Assim era meu pai, vocês o conhecem, os que o conheceram. Me dei conta imediatamente que havia feito algo errado naquele momento. Fomos comer, contei ao irmão Borders e ele me disse, não se preocupe, seu pai te entende. Eu disse, sim, porém fiz algo errado. Lhes disse, irmão Roy, eu sei que não devia haver dito isso. Ele me disse, não se preocupe, seu pai não vai pôr atenção a isto. Ele me disse, seu pai não prestou atenção no que você disse. Porém, não pude comer naquela noite. Assim fui para o quarto sem comer. Comi e fui ao quarto do meu pai. Golpe. Eu sei que muitos irmãos aqui sabem o que eu estou dizendo. O meu pai estava ali assentado estudando a Bíblia e me disse, entre Paul, ele me perguntou como estava o jantar,
Esteve bom? Oh, e eu me senti enfermo, vocês sabem. Eu sabia que havia feito algo mal. E lhes disse: Não, papai, não desfrutei da comida, não. Não pude saboreá-la. Ele me disse: Estava ruim? E lhe disse: Não, a comida estava boa, papai, porém queria vir aqui. Quero me desculpar contigo. Ele me disse: Por que você quer se desculpar, filho? Pelo que disse de tua peruca, papai. Papai, não quis dizer aquilo, não quis te ferir, papai. E ele me disse: Filho, senta-te. Quando ele me disse senta-te, eu sabia que estava em problemas. Ele me disse: Senta-te um minuto, filho. E eu lhe disse: Sim, senhor. Ele me disse: Paul, você crê que pode ferir a papai com suas palavras? Eu lhe disse: Sim, senhor, eu creio que o fiz, papai. Ele me disse: Não, você não pode ferir a papai. Ele me disse: Porém, Paul, você não sabe o que há dentro de mim. Senhor meu. Ele me disse: O que há dentro de mim não se agradou do que você disse. Se houvesse sido você ou quem quer que seja que houvesse dito isso. Ele disse: Você sabe o que isso representa? E logo meu pai me disse: Billy, você se recorda da ocasião em que um diácono de nossa igreja, agora pensem bem nisto, me disse: Você se recorda da ocasião que um diácono em Jeffersonville se aproximou de mim? Eu lhe disse: Sim, senhor. Você se recorda da ocasião em que eu preguei e estava eu lendo minha Bíblia no púlpito? Você se lembra, Billy? Quando estava eu lendo e não pude ler bem, assim sendo, peguei os óculos de meu bolso e os coloquei para ler, e eu disse: Sim, papai, recordo dessa ocasião. Você se recorda dessa ocasião? Me disse. Depois, quando saímos da reunião e um diácono da igreja se aproximou, você se lembra quando você me tirou do culto para me levar para casa depois da pregação e o diácono se aproximou e começou a me criticar? Eu lhe disse: Sim, senhor. Você se lembra que o diácono me disse: Irmão Brana, me envergonho de você que prega cura divina e usa óculos para ler a Bíblia. E você se lembra, Billy, que eu lhe disse: Irmão, é que eu não conseguia ler bem a escritura. E o diácono. Você se lembra, Billy, que me disse: Irmão Brana, você vai ter que ter mais fé para poder ler a escritura. E logo se lembra, Billy, você me levou ao carro e me levou para casa. Irmão, eu quero lhes dizer. Esse diácono talvez não fez com alguma má intenção e me disse: Billy, você se recorda como me senti nesse momento e eu quis ir rapidamente para casa? Se recorda nessa ocasião quando íamos ao carro e eu te disse: Billy, Deus não se agradou do que disse o irmão diácono? Eu lhe disse: Sim, senhor, me recordo, e ele seguiu me perguntando: Billy, você se recorda do que aconteceu com esse diácono? Eu lhe disse: Sim, papai. O enterramos 6 dias depois disso. E meu pai continuou dizendo: Billy, eu sei que você não quis dizer isso, porém eu quis me afastar de vocês antes que você continuasse dizendo outras coisas. Você se lembra de Eliseu? Continuou dizendo. Quando Eliseu desceu do monte e vários garotos começaram a fazer crítica por causa de sua calvície, e recordas do que disse Eliseu? Aquilo não foi Eliseu quem falou, mas o espírito que estava dentro dele. E ele me disse: Billy Paul, não faça essas coisas mais, não faça nunca mais uma coisa dessas de novo. Esse é o meu testemunho que quero dar a vocês nesta noite. Não diga nunca nada errado a não ser o que disse o profeta nas fitas. Se não entende, diga: Senhor, é a tua palavra e eu creio nela, tal como o disse o profeta. Irmãos, vocês não sabem como me senti essa noite quando ele subiu ao púlpito com a sua peruquinha e pregou casamento e divórcio. Nesse momento, me dei conta do que significava a peruquinha, a autoridade. Meu pai naquela noite me disse: Billy, não te esqueças nunca desse dia em que a graça de Deus te permite continuar vivendo. Irmãos, somos uma gente privilegiada. Não quero dizer isto para feri-los ou para golpeá-los, mas para dizer-lhes que eu cometi um erro e você não cometa o mesmo erro. Fique com a palavra e agarre-se a ela, e Deus a trará a conhecimento, porque ele não pode falhar. Numa ocasião em nossa igreja, um irmão veio ao irmão Brana, um dos irmãos da igreja, um de nossos próprios irmãos na igreja, e veio conversar com o irmão Brana e lhe disse: Irmão Brana,
que posso fazer acerca do controle de natalidade? Agora, eu estou dando um testemunho a vocês. E o irmão Brana sempre via as pessoas numa entrevista privada acerca dessas coisas. O irmão Brana lhe perguntou: qual é seu problema, irmão? O irmão lhe contou qual era o problema. O irmão Brana lhe respondeu: faça isto, irmão. O irmão lhe disse: obrigado, irmão Brana. O irmão se foi e logo entrou o irmão seguinte à entrevista. E logo veio o outro irmão e lhe fez também. E lhe falou também: irmão Brana, que posso fazer com o controle de natalidade? Eu pensei: Senhor, eu não entendo isso. Disse a um irmão que o praticasse e a outro que não o fizesse. Que não fizesse o mesmo. E depois eu me senti confuso e lhe perguntei: papai, eu me sentia confundido e perguntei ao meu pai: por que o Senhor disse a esse irmão? Eu conhecia os dois irmãos. Por que disse a este irmão que o praticasse e a outro irmão que não o fizesse? E meu pai me disse: o irmão tal e tal estava mentindo. Veja, não faça isto a um profeta. Não façais dano meus ungidos, nem toqueis em meus profetas. Por isso o profeta via os irmãos em privado com respeito a estas coisas. Eu sei que há muita gente que põe interpretação ao que disse o profeta, porém simplesmente diga o que ele disse. Somente diga o que ele disse e sucederá como ele o disse. Um irmão veio outra vez conversar com o irmão Brana. Lhe disse: Deus me enviou a pregar, irmão Brana. E lhe disse: eu sei que você é um profeta de Deus. Não parece isso como uma aproximação correta a um servo de Deus? Ele disse: eu sei que você é um profeta de Deus e venho lhe dizer que Deus me enviou a pregar na África e venho a você perguntar o que devo fazer com respeito à minha viagem. E o irmão Brana lhe perguntou: Deus te enviou a pregar na África? E o irmão lhe respondeu: sim, Senhor. Ele me enviou e continuou lhe dizendo: eu não deixarei que nada me detenha, irmão. Quando o irmão se foi da entrevista, parecia muito bem e muito alegre. E quando saiu da sala, meu pai deu a volta e me disse: esse foi o maior erro que esse irmão cometeu em sua vida. Eu pensei: não posso entender isso. E eu lhe disse: papai, por que não disse isso para ele então? Ele veio te perguntar o que fazer. E ele me disse: não, Paulo, ele não veio me perguntar o que fazer. Ele veio me contar. Ele não veio me perguntar o que fazer. Ele veio me informar sua decisão. E em 5 ou 6 já estava fora de seu chamamento. Que ele dizia que Deus lhe havia chamado. Porque, vem, é sua aproximação, da maneira que você se aproxima a um servo de Deus. Essa é a maneira em que você se aproxima de Jesus Cristo. Eu creio que qualquer que seja a necessidade que você tiver, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém.